teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, Pai. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, ó Deus. Toda a nossa gratidão a Ti nessa tarde, nesse momento, ó Deus. Obrigado, Deus e Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, Senhor. Tu és o nosso lugar, Senhor. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Verdade, ó Deus. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço é o Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar Aleluia. O lugar é em é Ti. no Senhor. É em Ti, Senhor. Aleluia. Oh, glória. A inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. O lugar é em Ti, Senhor. Oh, glória. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Oh, aleluia. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Deus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. O lugar em Ti, Senhor. Aonde você pode encontrar a paz, aonde você pode encontrar o amor. É no Senhor, esse lugar é no Senhor, é no Senhor, é no Aleluia. Esse lugar é em Ti, Senhor. É o único lugar, ó Deus, onde existe a paz que excede o entendimento humano. Oh, Jesus, é tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos é Ti, Senhor. É Ti, Jesus. Oh, glória Te damos, Senhor. Nosso lugar é em Ti, Senhor. Amado da nossa alma, das nossas vidas. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tudo que nós precisamos, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Obrigado. Tu és o nosso lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Boa tarde, amados. Boa tarde, amada igreja, Fragata 3. Boa tarde a Ti
que está em casa, você com sua família, ouvindo essa mensagem, que essa tarde é tarde dos milagres, é o culto tarde dos milagres. Nós estamos aqui, chegando na sua casa, seu coração, através desse louvor, primeiramente, que diz que há um lugar, e esse lugar é no Senhor. Há um lugar que nos traz a paz em meio à guerra. E esse lugar nos traz paz e nos traz descanso. Esse lugar nos traz refrigério em meio às lutas. E nós tivemos esse refrigério durante todos esses dias de isolamento, totalmente, praticamente totalmente isolados um dos outros, só para necessidades maiores. Então, esse lugar é no Senhor. Todo esse tempo, o nosso lugar, a nossa mente, o nosso coração estava em Deus. Então, há um lugar em que há paz em meio à guerra, em que a verdade reina, em que nós somos livres, em que há o refrigério de Deus. Esse lugar é no Senhor, esse lugar é em Deus. E esse lugar está em Deus, e nós com Deus, nós juntamente com Ele, nós atingimos esse espaço, nós alcançamos esse lugar, nós alcançamos essa paz, nós alcançamos esse refrigério. E essa tarde é uma tarde especial, uma tarde em que, além de tarde dos milagres, é gratidão pelos milagres, gratidão por termos enfrentado todos esses dias, milagres em nossas vidas, milagres em nossas famílias. Então esse lugar é em Deus, onde a inconstância não nos domina, porque nós somos constantes no Senhor, nós somos firmes em Jesus Cristo. Então quando nós somos firmes, esse lugar é nosso refrigério, ele é a nossa proteção, ele é a nossa verdade, ele é nosso escudo. E Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, nós nos unimos agora em igreja, orando e te agradecendo, Deus. Obrigado, Senhor, porque todo momento nós estivemos em Ti, nosso lugar foi junto a Ti, te buscando a Tua presença. Então esse momento foi um momento com Deus, esse momento foi um momento com o Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos cuidado, tem nos protegido, tem nos dado livramento. Continua protegendo, Pai, os que precisam de Ti, os médicos, os enfermeiros, agentes de saúde, os postos de saúde, os hospitais, ó Deus, cuidando, Pai, os idosos, Pai, continua protegendo, Pai. Traz o refrigério dessas vidas que estão à frente, que continuam à frente. Continua, Pai, nos cuidando e nos trazendo sabedoria e discernimento, em que nós temos que ter o cuidado, Pai, agora em que a gente começa a se locomover para as atividades, ó Deus, onde há uma flexibilidade de deslocamento, ó Deus, que nós sejamos sábios, que nós sejamos prudentes, ó Deus e Pai, em nome de Jesus, não nos esquecendo de Ti, não sendo inconstante, que agora nós estamos vencendo essa batalha. Nós achamos que não precisamos de Ti, mas sim, Pai, agora nós precisamos mais de Ti, porque agora nós vamos para a rua, nós vamos começar a trabalhar, nós vamos voltar para as igrejas, nós estaremos cultuando a Ti nos templos, ó Deus, mas que nós sejamos sábios e prudentes. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa tarde, ó Deus. Nós te buscamos mais uma vez porque Tu és o nosso lugar santo e perfeito. A Tua presença, Pai, nós precisamos de Ti, Pai. Colocamos pedidos de orações, porque é tarde de milagre, é tarde em que nós nos ajoelhamos na igreja, em que nós oramos pelas vidas. E está aqui na Tua presença, Deus, meus pedidos de oração, as fotografias, o copo com água, a minha família de perto, de longe, a família que está junto comigo, a minha família Fragata 3, e você, família que está assistindo, que está conseguindo ouvir esse culto, ouvir essa mensagem, você que ainda irá ouvir, que Deus te abençoe, que Deus continue te protegendo e te alcançando, lembrando que há um lugar de paz em meio à guerra, há um lugar de refrigério que é o nosso Deus. Eu convido você para abrir a Bíblia no Salmo 23, Ontem nós tivemos 2 células, em que uma a gente meditou sobre o Salmo 23 e a outra sobre 1 Samuel 5,17. O Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E 1 Samuel 5,17, que até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, quando o profeta Samuel pega de uma pedra
e faz aquela pedra memorial e diz que até ali, até aquele lugar, até aquele momento, o Senhor tinha ajudado, o Senhor tinha protegido, o Senhor tinha dado vitória. Nós vamos meditar inicialmente sobre o Salmo 23. Ele faz nos levar a esse lugar que é Deus, ele nos faz meditar sobre esse lugar, sobre esse louvor, que é uma oração a Deus. Então nós paramos para ler e meditar o início do Salmo 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele faz-me repousar em pastos verdejantes e leva-me junto para a água de descansos. Ele refrigera minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Então nós vemos aqui que Deus fala conosco nessa tarde, que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele nos faz relembrar um pouco, até aqui, os nossos dias, o que nós vivemos até aqui. Quantas lutas, quantos dias de sequidão, quantos dias de incerteza, quantos dias de busca desse lugar, desse Deus, do nosso Senhor, do nosso Jesus. Então realmente quando nós meditamos sobre esses dias, nós vemos que esse Deus, esse lugar, esse Senhor maravilhoso, nosso Jesus Cristo, Ele nos fez repousar. Então Ele nos deu o repouso, nós tivemos momentos de repouso, mesmo em momentos difíceis nós tivemos momentos de repouso. Ele nos fez repousar, diz a Bíblia, Ele compara com em pastos verdejantes, que é aquele que nos traz a paz, que nos traz o sossego. Então Ele nos trouxe esse repouso, por isso essa tarde é uma tarde de um culto de gratidão, de louvor a Deus, de adoração, é um culto de dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Mas também Ele nos levou para águas de descanso, Ele nos carregou nos braços. Nos faz lembrar aquela passagem que Jesus estava no barco e que havia tempestade e Ele estava dormindo sobre um travesseiro e Ele levou todos que estavam no barco, né, em águas de descanso. Então às vezes nós nos encontrávamos em tempos revoltos ou em águas revoltas ou em tempos difíceis, mas Jesus nos levou nos seus braços, Ele nos levou. Mesmo dormindo, às vezes nós estávamos dormindo, mas Ele acordado. Mesmo dormindo naquele barco, no travesseiro, Jesus sabia tudo o que estava acontecendo. E mesmo nós dormindo, às vezes os nossos sonos inconstantes, angustiosos, sonos em que eram curtos, leves, em que a gente acordava e meditava e orava de madrugada. Mesmo no nosso jejum, Ele nos levou, Ele nos carregou nos braços. Ele sabia, mesmo nos nossos sonos leves, mesmo nos nossos desassossegos, o que acontecia no mais íntimo do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma, Ele tem nos levado, então Ele tem nos carregado. E também Ele nos refrigerou a nossa alma. Então Ele diz que Ele refrigera a nossa alma, esse Salmo 23 diz para nós. E realmente, amados, nos momentos mais difíceis, nos momentos de ansiedade, por isso nós precisamos agradecer a Deus. Ele cuidou a nossa casa, a nossa família, de perto, de longe, nossos filhos, nossos netos, pais, avós. Ele tem cuidado de cada um de nós e Ele tem nos dado um refrigério. O que é refrigério? Ele tem trazido um alívio. Momentos de lutas, momentos difíceis, Ele trouxe um ar, um refrigério. Ele refrigerou, Ele descansou a nossa alma. Ele tirou daquela angústia, daquela ansiedade que nos levava a um pico muito alto de angústia, de incerteza. Jesus tem sido o nosso refrigério. Mas aí também a gente para ver que Ele diz que Ele guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, nesse tempo em que Ele nos fez repousar, em que Ele nos levou, em que Ele deu os refrigério, Ele nos guiou. Vê como Jesus estava no controle disso tudo. Por isso que o nosso lugar é nele, a nossa alma, o nosso coração é nele. Esse lugar é no Senhor, porque Ele nos guiou nos momentos difíceis, Ele nos guiou pelas veredas da justiça, Ele nos guiou nesses caminhos difíceis. Então nessa tarde é uma tarde de agradecer a Deus,
porque Ele trouxe tudo isso, todos esses momentos, Ele nos guiou, as nossas veredas, nossos caminhos, esses caminhos incertos, esses caminhos de medo, porque nós somos humanos, Ele sabe que nós temos medo, e não é pecado ter medo, mas sim nós temos que lutar contra ele e saber que a nossa fé tem que ser maior que o medo, e nós vemos hoje que a nossa fé venceu esse medo e estaremos vencendo nesses dias e meses que virão, porque o nosso lugar é em Jesus, Ele está conosco, mas Ele nos guiou nesses momentos difíceis, Ele guiou nessas veredas. Quais as veredas de Jesus? As veredas da justiça, as veredas da verdade, as veredas do quê? Do milagre, porque onde há a justiça do Senhor Jesus, há os milagres de Jesus. Quantos momentos difíceis eu e você passamos em lutas, pessoas lutaram com tratamentos médicos, pessoas lutaram com vencer guerras, lutas com recuperação de acidentes, quantos acidentes aconteceram, e a gente sabe de pessoas que venceram, que estiveram até no pronto-socorro e saíram de lá e venceram. Então a gente vê que nossa vitória em Jesus, guardar sempre grandes vitórias, grandes lutas, grandes vitórias. As vitórias vêm depois das lutas, então a vitória, o nosso lugar é no Senhor. Então nós temos que agradecer a Jesus, agradecer a Deus e Pai em nome de Jesus, porque Ele nos deu esse refrigério, porque Ele nos guiou nesse caminho difícil e Ele nos deu a vitória. E saber que nosso lugar está nele, saber que todas as nossas orações, os nossos pedidos de oração, Ele ouviu. E Ele levou a cada angústia, a cada pedido de oração, guiou nos passos verdejantes, nesses passos de descanso, nesses campos verdes de descansos, que nos traz a paz, que nos levou nessas águas tempestuosas, que nos carregou no colo, guardou o nosso sono, guardou todos os nossos momentos. E Ele diz para ti nessa tarde: minha filha, meu filho, para e pensa um pouquinho, isso nos faz refletir, como Ele tem cuidado de nós, como a ansiedade ela é inválida, como a ansiedade não vem de Deus, como o medo não vem de Deus, porque é Ele quem nos cuida, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guia, e quando Ele nos guia, Ele tem no prumo das suas mãos os nossos caminhos. Ele tem no prumo das suas mãos as nossas veredas, as veredas da justiça. Ele nos guia pelo amor do seu nome, porque nós amamos a Deus Pai, porque nós amamos a Jesus, porque nós amamos ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade, aquele que Jesus disse, quando Ele disse assim, que Ele voltaria para o Pai, mas que não nos deixaria só, e Ele deixou o Espírito Santo de Deus, a essência de Deus Pai. Então, nós precisamos guardar essa lição desses dias, desses cultos online, dessas lives. O que nós aprendemos nessas quarta-feira, de tarde dos milagres? O que nós precisamos guardar conosco? O maior milagre é nós termos Jesus. O maior milagre é saber que Ele nos faz repousar, que Ele nos leva, que Ele nos refrigera a nossa alma, que Ele nos guia, nossos caminhos, nossas veredas pela justiça dEle, pela verdade dEle, através do nosso amor, o amor que nós temos por Ele. Então, o que nós precisamos guardar dessas tardes dos milagres é isso. O maior milagre é Jesus na nossa vida. O maior milagre é o Senhor nas nossas vidas. O maior milagre é saber que há um lugar em Jesus, em que nós ocupamos em Jesus. Que há um lugar de paz em meio à guerra. Que há um lugar da verdade. A verdade de Jesus sempre vai prevalecer nas nossas vidas. Então, para agora e sempre e eternamente é Jesus. Então, nós precisamos guardar isso em nossos corações. Ontem, na outra célula, foi a mensagem sobre Ebenezer. 1 Samuel 5,12. Até aqui o Senhor me ajudou. Então, Jesus nos ajudou até aqui. Ele nos sustentou, Ele nos guardou, Ele nos guiou. Nós precisamos guardar isso. Quantas coisas nós vencemos?
e entender que hoje nós precisamos dar graças a Deus. Ele diz que em tudo temos que dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, através de Jesus, em nome de Jesus, em tudo nós temos que dar graças, agradecer a Ele, saber que com Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, nele e através dele, em nome de Jesus, buscando em Deus Pai, nós temos todas as coisas, nós temos a vitória. Quantas passagens bíblicas nós temos de que a vitória foi em Jesus e através de Jesus, Ele guiou para a vitória. Antes de finalizar, eu quero fazer lembrar que está lá no livro de Ruth, a Orfa, a outra nora de Noemi. No início do livro de Ruth, já fala, no capítulo 1, ela não quis seguir o Deus da sua sogra, ela não quis seguir, ela ficou em Moabe. Então nós não podemos ficar em Moabe, nós temos que seguir Jesus, nós temos que seguir aqueles que seguem Jesus. Se você de repente começou a ouvir a palavra novamente, a buscar a Bíblia através desses cultos online, dessas lives, lembra que há tantos livros, há tanta história para você acompanhar e ver. Lá no livro de Ruth, conta a história de Orfa. Ela quis ficar em Moabe e nunca mais a Bíblia citou o nome dessa mulher. Então, ela não pode, nós não temos ela como exemplo, porque ela parou no tempo, ela não quis Jesus, ela não pode dizer até aqui o Senhor me ajudou, mas nós sim, nós mulheres de Deus, nós podemos dizer, nós que estamos ouvindo a palavra, nós que vamos ainda ouvir a palavra de Deus, podemos dizer, até aqui o Senhor me ajudou, e agradecermos a Ele porque Ele ainda continuará nos ajudando. Nós paramos para ver, tem uma passagem que fala nos evangelhos sobre o filho pródigo. Eu estarei comentando mais detalhadamente no culto de sexta-feira, também teremos mais uma live, e que provavelmente retornaremos nos domingos com o culto presencial. Então, o filho pródigo, ele quis viver a vida por ele mesmo. Ele também quis deixar Deus, ele também achou que viveria tudo e todas as coisas que esse mundo oferecia. E ele foi viver tudo que o mundo oferecia. A órfã também foi viver tudo que o mundo oferecia, mas a Bíblia nunca mais citou sobre ela. O que aconteceu com ela, como foi o fim dela? Provavelmente tenha sido triste, nós não podemos julgar, mas a Bíblia não fala mais nada sobre ela. Então deduz-se que provavelmente tenha sido um fim triste, ou a mesma vida que ela levava antes. Mas esse filho pródigo, ele foi viver a vida do jeito que ele quis, gastou tudo que ele tinha, foi para o mundo, viver a vida, como muitos falam. Mas um certo dia ele lembra da casa do pai, ele lembra de Deus, ele lembra desse lugar, que em Deus ele tinha tudo, que na casa do pai, do seu pai, ele tinha tudo, porque aquele lugar era a casa de Deus também. E ele volta para casa, depois de passar fome, depois de passar frio. Então assim, amados, que nós precisamos guardar. Onde é o nosso lugar? Qual é o meu e o teu lugar? A nossa casa é o lugar de Deus. Então, glória a Deus por isso. Nosso lugar, a nossa casa é o lugar de Deus. Deus faz morada no nosso lar, nas nossas famílias. Mas nós temos o templo, nós temos a igreja. Aquele lugar é consagrado a Deus para nós nos unirmos em oração, cultuar a Deus, adorar a Deus, louvor e adoração, de joelhos às quartas de tarde, estaremos de joelho nos domingos também, na sexta. Mas é o momento de nós estarmos unidos como igreja, porque Jesus instituiu a igreja na terra. Jesus quis que a igreja existisse, ele sabia que nós precisávamos da igreja. Por isso nós sentimos falta dela. Mas nessa tarde, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor instituiu um lugar na nossa vida, e um lugar para a nossa vida, e esse lugar é em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa tarde, que os Teus filhos tenham achado esse lugar, tenham se encontrado mais contigo, durante esse período de isolamento, tenham encontrado um lugar especial em Ti, sabendo, Deus, que somente em Ti há paz em meio à guerra.
Somente em Ti é um lugar onde a verdade impera, a verdade reina. Somente em Ti é um lugar onde nós somos livres, onde não somos engessados. O mundo acha que nós somos engessados, nós não somos, nós somos livres, porque nós somos libertos de todas as correntes, de tudo que nos aprisiona, nós somos livres. Então em Ti nós somos livres, nós temos toda a liberdade de cultuar, de Te adorar, de louvar, de ir e vir e saber que o Senhor nos guia nessa vereda. E ali nós somos guardados, nós somos protegidos. Então esse lugar é em Ti, Senhor, esse lugar é em Ti. Pai, nós Te agradecemos nessa tarde. Nós vamos estar ouvindo um louvor e orando a Deus. Se você ainda não colocou o teu pedido de oração, pede a Deus agora. Pede o milagre que você precisa. Pede a Deus. Fala com Ele agora. Pede a Deus. Eu coloco meus netos, o Arthur e a Júlia, pedindo um milagre. Eu coloco o meu caderno de oração que eu tenho na minha cabeceira da minha cama. Coloco na Tua presença, Deus, todos os pedidos da igreja e todos os pedidos que estão aqui. Coloca essas vidas, Deus. Coloco a nossa prefeita, o nosso governador. Coloco, Pai, em nome de Jesus, o mundo que o Senhor criou nas Tuas mãos, ó Deus, com o poder das Suas mãos, clamando por Ti. Pelotas clamou por Ti e continuará clamando porque o Senhor tem cuidado. E o Senhor tem dado essa paz. Verdade, ó Deus. Aleluia. Quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Oh Deus, verdade, Com Pai. misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Derrama, Senhor. Esse um outro amor assim. Outro amor assim, onde há outro amor E ao assim. meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Aleluia. Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Oh, aleluia. Desconheço um outro amor assim. Verdade, ó Deus. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, Senhor. Aleluia. Para mim. Oh, Jesus. Quero conhecer-te, ouvir Teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos Teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Oh, Deus. Espaço para nós, Senhor. Comidas a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Verdade, ó Deus. Com Oh, Senhor. misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Obrigado, Senhor. Conheço um outro amor assim. Meu Deus. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim.
Deus, nesta tarde, Pai. Nós falamos contigo através desse louvor, Senhor. Nós nos lançamos aos teus pés, nós nos lançamos à tua presença, Senhor. Sabendo que o Senhor tem um espaço para cada um de nós nos seus braços, Senhor. Que nada, ó Deus, venha ocupar o nosso lugar em Ti, Senhor. Que o nosso lugar em Ti seja guardado, Pai. E que nada venha ocupar o Teu lugar em nossos corações. Somente o Senhor. Que o Teu lugar especial no coração de cada um de nós, Senhor, seja guardado sempre e eternamente para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Visita os nossos corações, Pai. Sim, meu Deus, nada vai ocupar Teu lugar em nós, Senhor. Nós não conhecemos outro amor igual a Ti, Senhor, igual ao Seu, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, abençoa nossas vidas nessa tarde, ó Deus. Abençoa, Deus, Pai, cada família, Pai. Abençoa toda a família da IEQ Fragata 3, Senhor. Abençoa o bairro Fragata, abençoa a cidade de Pelotas, Senhor. A doce cidade do doce Senhor Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa cada vez mais, que cada vez mais ela venha te conhecer, Senhor. Senhor Deus e Pai. Que cada vez mais Pelotas venha te conhecer, Senhor Jesus. Saber que há um lugar em que há paz em meio à guerra, que ao olhar para trás, só para nós lembrarmos, ó Deus, de que em todos os momentos o Senhor esteve conosco, que o Senhor foi o nosso guia nessas veredas da justiça, que o Senhor nos fez repousar, que o Senhor foi nosso refrigério, que o Senhor foi aquele que nos conduziu, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, Pai. Abençoa os pedidos, abençoa as fotografias, abençoa cada um de nós. Perdão, abençoa o copo com água. Porque o milagre acontece para aquele que crê. E nós vivemos um milagre todos esses dias. A cada dia foi um milagre que a gente venceu. Nós te agradecemos, Deus e Pai, que nós vencemos um milagre. E que o Senhor continua nos guardando. E continuamos vivendo um milagre a cada dia. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Igreja Fragata 3. Obrigado, amigos de perto e de longe. Obrigado, familiares. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que excede todo entendimento humano também, que nós queremos te conhecer cada vez mais. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos alcançado todos esses dias, continue nos alcançando. E que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sempre conosco, assim como esteve até agora. Esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.